Vamos à questão 38, né? Questão 38, gente, envolve uma coisa interessante que normalmente a gente estuda quando estuda a questão do ciclo menstrual, do processo de hormônios femininos, né? E a questão 38 traz à baila aí para a gurizada a questão do climatério e a questão da menopausa, né? Que aliás é uma coisa que as pessoas confundem muito, né? Quer dizer, estou na fase de menopausa. Não existe fase de menopausa. Menopausa é o nome que se dá à última menstruação que a mulher tem. Chega um momento do ciclo de vida dela, entre 40 e 50 anos, que ela menstrua pela última vez. Essa última menstruação é a chamada menopausa, que é o final de um processo que estava havendo um declínio na produção de certos hormônios, que é o chamado climatério, que aliás é o que o enunciado ele atualiza o aluno. Aqui é um textinho até para estudar, né? E sobre esse aspecto da menopausa e do climatério, eles vão questionar a produção de hormônios na mulher, né? Diz assim: uma das características decorrentes da menopausa é a interrupção do fluxo menstrual que ocorre como resultado, né? Resultado do quê? Da diminuição gradativa da produção de hormônios como a progesterona e o estrogênio. Bom, então vamos lá, vamos aproveitar que a gente está conferindo o gabarito de uma prova, vamos aproveitar para estudar, né, gente? O vestiba e estudante o tempo inteiro tem que estar ligado, né? Ainda coloquei duas caixinhas aqui para forçar o teu mapa mental, definindo aqui as funções do estrogênio e as funções da progesterona, que são dois hormônios extremamente importantes na vida de uma mulher e que tem tudo a ver com o ciclo menstrual. Então veja, a partir da menopausa, a mulher não menstrua mais. Portanto, ela também não ovula mais. Sexualmente, ela não vai mais reproduzir. Atingiu uma certa idade, né? A partir dessa idade, não faz mais sentido o processo reprodutivo. Os hormônios sexuais que afetam a ovulação, que afetam a preparação do útero para receber o possível embrião, todo esse processo vai entrar em declínio também, que tem a ver então com a redução do estrogênio e da progesterona, o que dá a A como resposta. E por que a B está errada? Quer dizer, eles estão falando que a menopausa tem ligação com a redução gradual do número finito de ovócitos existentes no ovário, né? Estima-se que uma menina tenha por volta de 400 mil ovócitos, né? No seu ovário desde o momento que nasceu. Ela já nasce com isso no seu pequeno ovário. E ao longo da vida, esses ovócitos vão sendo usados no processo durante o ciclo menstrual. Claro, ela não vai ovular 400 mil vezes numa vida, né? Se ovula em torno de 400, 500 vezes numa vida, né? Aí tu já pode calcular o teu custo de OB aí que tu vai ter, né? Mas enfim, a ideia é o seguinte, não é o número de ovócitos que vai determinar a produção de hormônios. Os hormônios são produzidos no ovário, são produzidos no sistema nervoso central, né? Não é a quantidade que determina. No nosso corpo, tudo é determinado quimicamente. Quantidade de algo é apenas uma abstração matemática na nossa mente. Não é uma substância química que gera outra. Então, não tem o menor sentido a letra B. A letra C, o aumento na produção dos hormônios como o folículo estimulante e o luteinizante. Errado! É justamente o contrário que vai acontecer. O hormônio folículo estimulante estimula o amadurecimento do folículo para a formação do óvulo. Mas ela não vai mais ovular, não tem o menor sentido. Então, todos os hormônios estão entrando em declínio, inclusive o FSH e o hormônio luteinizante, que é o hormônio que induz principalmente a ovulação. Então, está totalmente errada a letra C. O aumento na produção natural de testosterona no hormônio feminino. De novo, é exatamente o contrário, né? Normalmente as pessoas associam a testosterona ao homem, né? Mulher também tem testosterona, certo? Claro, a produção num nível mais baixo. E a testosterona tem muito a ver com a libido, com o desejo sexual na mulher.
Se ela atingiu o climatério e a menopausa, não vai ter mais óvulo. Não faz muito sentido mais o desejo sexual. Há uma redução e não um aumento. E a letra E, da diminuição da produção de eritrócitos, de glóbulos vermelhos, que são eliminados através do fluxo menstrual. De novo, é o contrário. Como ela não vai menstruar mais, ela vai perder menos sangue, teria, se fosse verdade, um aumento e não uma redução. Bacana a questão, hein? Questão 39. Na questão 39, eles vão falar sobre plantas do nosso cerrado brasileiro, né? Ou seja, o cerrado, a gente está vendo, acompanhando aí pela imprensa, né, os incêndios que estão ocorrendo lá. Só que, lógico, tudo bem, alguns até são criminosos, realmente, mas veja, naturalmente acontecem incêndios naquela região e as plantas, ao longo de milhares de anos, foram sendo selecionadas para isso. Elas têm uma casca grossa, toda uma estrutura que se protege naturalmente desses incêndios naturais que há milhões de anos acontecem, né? Então eles perguntam características dessas plantas que vão promover a resistência ao fogo. Raízes finas e superficiais, totalmente errado. Uma das características das árvores do cerrado é terem raízes muito profundas, para buscar água nas regiões profundas, e não raízes superficiais. Raízes superficiais morreriam queimadas com o calor do incêndio. Letra B. Caules com grande quantidade de súber. O súber é aquela camada de células mortas que envolve o caule, né? A famosa casca grossa. Quanto mais casca tiver uma árvore, que é feita de células mortas, a casca, o súber, menos efeito ela vai sentir do fogo. Então essa é uma bela adaptação. Perto das outras alternativas, essa é a única correta, a letra B. A letra C, caules estritamente aéreos. Errado. Boa parte das árvores que existem no cerrado, os caules são do tipo subterrâneo. Assim, eles estão protegidos do fogo. São plantas de pequeno porte. Esse tipo de caule é o chamado xilopódio. É um conceito elementar da botânica, né? Por que a letra D está errada? Folha reduzida a espinho, isso é característica de áreas desérticas. O cerrado não é desértico, é um semiárido, é diferente, né? Folha modificada para espinho é o caso do cactus. No cerrado não é assim que funciona. E a letra D, a letra E é um preciosismo esse. Aí o aluno tinha que ser bom. Olha aqui, eu até coloquei aqui para tu fazer um roteirinho de estudo. Tem folhas, tem a face abaxial e adaxial, né? A parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima recebe mais radiação solar e esquenta mais. Então os estômatos ficam por baixo, na parte abaxial, né? Então é uma pegadinha danada essa questão aqui, tá bom? Então inclui isso aí no teu mapa mental e nesse teste de botânica, beleza? Questão 40. Na questão 40, né, eles vão falar de novo dessa questão do fechamento dos estômatos, da transpiração das plantas e assim por diante. Então vamos ver. Na presença de um solo seco, o movimento de fechamento dos estômatos. Lembre, os estômatos são microscópicas aberturas que permitem a transpiração na folha e também entrada de gás carbônico aí para fotossíntese, coisa e tal. Vamos ver. E aí eles vão falar sobre fito-hormônios, né? Sobre hormônios vegetais. Aí é uma questão meio chatinha essa. É uma questão que envolve memória. Outro sabe, outro não sabe. Não tem muito o que raciocinar aqui não, né? E às vezes vocês vão realmente encontrar questões de memorização que envolvem os principais hormônios vegetais. E cada um deles tem uma função. E eles estão perguntando qual o hormônio vegetal associado à abertura e fechamento dos estômatos. Não é a giberelina. A giberelina, ela está associada, né, primeiro não é produzido na raiz, como eles falam, e está associado à germinação de frutos. Então está fora a letra A. A letra B, de novo, hormônio vegetal que atua no processo de divisão celular e não em abertura e fechamento de estômatos na seca.
A letra C, o etileno, que é um hormônio gasoso, que tem a ver com amadurecimento de fruto. Lembra aquela parada? Tu pega o abacate, põe num saco fechado, ele produz o gás etileno, fica preso no saco, acelera amadurecimento e não fechamento de estômatos. E o gabarito correto, que aí é memorização, né? Certo? Onde nós temos aí o hormônio responsável pela abertura e fechamento dos estômatos na folha, legal? E as auxinas, que não tem nada a ver, são hormônios ligados ao crescimento vegetal. Então, gente, esse assunto não tem jeito. Tem que fazer uma tabelinha com todos os hormônios vegetais, a função deles, e ó, colar na parede do teu quarto ou da tua sala de estudo. Volta e meia vai dando uma olhada naquilo lá. Questão 41, né? Aqui na questão 41, eles vão falar sobre um conceito básico de cadeia alimentar. Eles te apresentam um esqueminha mostrando a cadeia alimentar, mostrando quem come quem, o gafanhotinho, o bichinho, coisa e tal. Gente, então aqui, ó, atenção especial. É meio que parecido com genética aqui o raciocínio. Fazer de cabeça esse tipo de teste, que é um tipo de teste extremamente fácil, mas é extremamente fácil de errar, porque tu te confunde. Não faça de cabeça. O importante é que tu faça o esquema mostrando quem é quem, ó. Eu até te apresentei aqui. Faça um print dessa tela aí e analise depois como é que eu fiz. Eu mostrei quem é produtor, quem é primário, quem é secundário. Aí tu olhando, é isso que tu tem que fazer na tua prova. Tu pegar a tua prova e riscar. Se tu fizesse isso, tu ia ver, é muito fácil essa questão, é ridícula na verdade essa questão, mas muita gente se confunde porque tenta fazer de cabeça, não tem a disciplina de fazer o mapa mental, de escrever. Portanto, aqui, além da nossa revisão, fica essa lição para ti aí, a importância que é tu fazer resumo, tu fazer mapas mentais. De posse desse desenho, aí a gente pode ver o que está certo e está errado. Então vamos ver, a letra A está errada por quê? O gafanhoto é um consumidor primário, realmente, ele é o primeiro a comer, é um consumidor primário e ocupa o primeiro nível, não. O primeiro nível trófico é o primeiro nível de energia, sempre o vegetal é o primeiro nível de energia, né? Então, bem errado aqui. Na letra B, a energia disponível para a coruja sempre será maior. Não. Energia sempre diminui. A energia vai diminuindo de um nível para outro. Quanto maior é teu nível de carnívoro, menos energia disponível, ela vai se perdendo. Esse gráfico aqui é um gráfico importante, né? Ele mostra a redução da energia. Então, o destaque para o erro aqui em vermelho. A letra B, que é o gabarito, ó. A onça pertence a um único nível trófico, independente da cadeia. Se tu olhar o esqueminha que eles põem aqui, ó, deixa eu ver a cadeia, ó, tá aqui a cadeia completa, né? Existem várias cadeias possíveis, né? Aí o que eu fiz aqui para tu entender? Eu peguei as 3 cadeias onde a onça está presente, ó. E em todas elas, ela tá no terceiro nível trófico. Claro que de cabeça é muito difícil eu perceber isso. Agora, se tu tivesse a disciplina de riscar a prova, de fazer o esqueminha, ia ser muito mais fácil. Então não se esqueça dessa lição, hein? O macaco poderá ser consumidor primário ou secundário. Se tu olhar na cadeia, o macaco é sempre nessa cadeia. Nessa, ele é sempre herbívoro. Ah, mas macaco come lagarto. Até pode ser, mas nessa cadeia, nos dados que eles te deram, não. Então, tu tem que seguir o que está ali na prova. O gavião ocupa diversos níveis tróficos, portanto, poderá ser um... Não, tudo bem que ele ocupa diversos níveis tróficos, mas em nenhum momento tu vê o gavião comendo planta. Ele pode ser tudo, menos herbívoro, né? Então, ele é necessariamente um carnívoro. Questão 42. Nessa questão 42 aí, eles vão falar sobre relações ecológicas, né? Eles vão falar sobre relacionamentos entre seres vivos. Agora, é o tipo da questão que tu mata pelo enunciado. O enunciado deixa claro que um não pode existir sem o outro. Ora, gente, se um não pode existir sem o outro, existe uma dependência mútua entre eles. A não consegue viver sem B e B não consegue viver sem A. Dependência mútua
mutualismo. Na verdade, é uma questão bem fácil essa em termos de ecologia. Letra A, Argentina. Questão 43, né? Eles vão falar sobre o aquecimento no oceano, né? A ameaça dos corais, um dos N problemas associados ao aquecimento global é a morte dos corais que está ocorrendo no mundo inteiro. É assustador o que está acontecendo. No mundo inteiro, os corais estão morrendo numa velocidade assustadora. Isso é gravíssimo, porque justamente nos corais, os corais acabam sendo, né, centros de reprodução para as cadeias alimentares marinhas. Na medida em que os corais morrem, e como é que a gente sabe que eles estão morrendo? Eles estão ficando brancos. Brancos porque as algas estão morrendo também, por um processo de aquecimento e por um processo de acidificação do oceano, né? O oceano, a cada dia que passa, está ficando cada vez mais ácido, né? O CO2 que sai da descarga dos nossos carros, mais ou menos a metade do gás carbônico o oceano absorve, vira ácido carbônico, o que está lentamente mudando o pH do oceano. Isso vai ter um efeito catastrófico para a humanidade, né? Mas enfim, antes que o mundo acabe, vamos resolver a prova aqui, né? Eles falam sobre o branqueamento dos corais, né? Ocasionado pelo aumento da temperatura, indica. Então vamos ver. Letra A. Que o gás carbônico retira o pigmento das algas. O pigmento da alga é a clorofila, que faz a fotossíntese, o pigmento verde. O gás carbônico não retira a clorofila, pelo contrário. O gás carbônico é usado pela fotossíntese no seu processo, né? Mas tem um erro pior aqui ainda, né? Que eles falam que o gás carbônico, ele não interfere na fisiologia das algas. Para um pouquinho. Sem o gás carbônico não há fotossíntese. Então o CO2 interfere diretamente na fisiologia. Por isso o destaque em vermelho para o erro. O gabarito eu deixei para o final. Letra C. Um sinal de alerta, pois o pigmento presente nos corais está sendo agredido. O pigmento presente nos corais é a clorofila, não é a clorofila que está sendo atacada. É quem é o dono da clorofila, que é a célula vegetal, é ela que está sendo atacada, não uma molécula chamada clorofila. Aqui uma pegadinha sutil, né? Na letra D. Se fôssemos falar em algum ácido no oceano, não seria ácido sulfuroso que vem dos óxidos de enxofre, porque o principal óxido liberado no mundo hoje é o CO2, o gás carbônico. O oceano absorve, reage com água, formando ácido carbônico. Até fiz um destaque aqui para poder estudar melhor. Então, destaca o erro no sulfuroso. Uma mudança adaptativa nos corais que se tornam mais claros. Bom, aqui envolve um conceito básico de teoria da evolução. Nenhum ser se adapta, não caia nessa armadilha. Nunca um ser se adapta, não existe isso. Na natureza só há duas hipóteses. Ou eu vivo, ou eu morro. Se eu não morri, é porque correndo eu mudei? Não, é porque eu já era diferente. E se eu não for? Então eu morro. Então esse é o princípio fundamental da seleção natural. Eu até coloquei uma explicação aqui para te conduzir ao raciocínio. E o gabarito, que é por esse teste, na verdade, a maneira de tu resolvê-lo é por eliminatória, né? Então, como nós temos 4 alternativas absurdas, sobrou a B aí, que realmente é a única que faz sentido. Legal? Questão 44. Aqui eles falam da questão de garimpo ilegal, falam, né, os dramas envolvidos com a Amazônia, metais pesados. O que tem que ficar, e a parte fácil disso na tua cabeça, é que os metais pesados eles vão se concentrando ao longo da cadeia. Quanto maior é o nível, maior é a contaminação. Metais pesados como chumbo, cádmio, mercúrio, alguns tipos de agrotóxico, entram no nosso corpo. Mas não saem, eles vão se acumulando. Então, na medida em que o tempo vai passando e na natureza um vai comendo o outro, a concentração ela vai só aumentando. Então, essa é a chave de raciocínio, né? Tu vê, o pescador, ele gosta do peixe grande. Quanto maior o peixe, mais feliz ele fica. Mas quanto maior é o peixe,
mais veneno ele tem também, né? Porque quanto maior o peixe, mais tempo esse peixe está vivo e mais ele comeu, mais agrotóxico na carne, mais metais pesados, mais contaminantes. Essa é a lógica por trás. Então, vamos lá. O fluxo de metais pesados é semelhante à energia, totalmente errado. A energia vai diminuindo na medida em que o nível aumenta. Os contaminantes vão aumentando. O gráfico é exatamente o contrário do que está colocado aí. Totalmente errada a letra A. A letra B, bom, eu até coloquei aqui mais um macetinho para vocês poderem comparar, ó. Olha como é que se comporta a energia que vem diminuindo e os contaminantes vêm aumentando, é um caminho contrário. Na letra B, o principal efeito causado pela contaminação do mercúrio em ambientes aquáticos é a eutrofização, nada a ver. Eutrofização é o excesso de sais minerais na água. Um bom exemplo, pode pensar no esgoto sem tratamento. Esse esgoto ele entra em decomposição e vira sal mineral. O excesso de sais minerais na água é um problema. É a eutrofização, que não tem nada a ver com concentração de mercúrio na cadeia alimentar. Letra C. Quanto maior é a cadeia, menor será a concentração nos humanos. Pelo contrário, o ser humano não tem predador natural. Nós estamos no topo, no último nível. Nós somos aqueles que recebemos a maior quantidade de todas de poluente. É exatamente o contrário, até destaco aqui, é o contrário. Espera-se encontrar maior concentração desses poluentes os autótrofos são as plantas, estão no começo. Os menos contaminados são os que estão no começo. Lembra? Os últimos sempre serão os primeiros a morrer, lógico, né? O último ele vai ser o mais contaminado. E aqui na letra E, nós temos a questão da bioacumulação. É uma palavra aí que talvez vocês não estejam acostumados. Uma coisa é acumular na cadeia. Quando acumula na cadeia, magnificação. Quando acumula no indivíduo, aí eu tenho a bioacumulação. Eu aqui, o professor Ricardo, acho que sou bem mais velho que vocês que estão assistindo esse vídeo aí. Ao longo da minha vida, eu acumulei muito agrotóxico já no meu corpo. É a bioacumulação. Eu tenho mais do que vocês que estão me assistindo agora. Eu já acumulei, estou mais intoxicado que vocês. Agora também não fica rindo da minha cara, não. Porque quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão estar bem pior do que eu estou agora. Porque imagina a quantidade de porcaria que vocês comem nesses fast food da vida aí, corante, conservante, cancerinizante, bolsificante, tudo de ruim, isso tudo vai se acumulando também, sofre a tal da bioacumulação. Por isso, gurizada, cuidem da saúde de vocês, hein? Cuidado com a alimentação. Beleza? Questão 45, a nossa última questão aí, né? Ele fala sobre a questão genética e fala sobre um conceito bem bacana, que é o conceito de deriva genética. Deriva tem o sentido de derivar, né? Normalmente quando a gente fala na teoria evolutiva, a gente pensa em seleção natural, na sobrevivência do mais apto. Gente, só que nem sempre é o mais apto que sobrevive. Nem sempre acontece a seleção natural como a gente pensa. Eles falam aqui, que houve um acidente natural lá naquela região, certo? Houve um incêndio de grandes proporções. Pense, gente, a floresta começa a queimar. Não interessa se tu é melhor ou se tu é pior, se a tua visão é excelente ou a tua visão é ruim, morre queimado do mesmo jeito. Então imagine que um meteoro caia na Terra, um meteoro gigantesco, tipo aquele que extinguiu os dinossauros. Cara, quando aquele troço cai, não interessa se tu é bom ou se tu não é, se tu corre, se tu não corre, morre todo mundo do mesmo jeito. Não há um critério de seleção, é aleatório, morre tudo. Por sorte, apenas por pura sorte, um grupo que estava no lugar certo, na hora certa, não foi queimado. Esse pequeno grupo não sobreviveu porque era melhor na luta pela vida, como se espera na seleção natural. Foi apenas um grupo de sortudo. Esse grupo vai dar origem à nova população, vai derivar
Daí o termo deriva genética. Mas mesmo assim eu coloquei um passo a passo aqui, ó, para tu conseguir te orientar. Ó. Então o quadro 1, dá um stopzinho no vídeo, faça a tua anotação. Depois mais um passinho, né, para o segundo passo, dá uma pausada no vídeo aí, eu tiro um print da tela e aí tu vai ver letra B, deriva genética, né? Bom, seleção natural não é porque não houve seleção. Simplesmente ou tu morreu queimado ou não. Não foi um processo de luta pela vida. Foi pura sorte, porque seleção natural não tem a ver. A evolução convergente é um conceito que não tem nada a ver também. É quando espécies diferentes evoluem e começam a aparecer em certas estruturas. Veja aqui, ó, um ictiosauro, um réptil que está extinto, nem existe mais. Só achou os fósseis dele. O tubarão e o golfinho são animais que seguem caminhos evolutivos diferentes, divergente. Porém, no quesito forma e hidrodinâmica, nesse quesito, eles convergem, é o que se chama de convergência, que não tem nenhuma relação com o conceito descrito dos lagartos no enunciado. Fluxo gênico é o nome que se dá ao movimento dos gênios, os gênios vão passando de um para outro, não tem relação com os lagartos. E esse tipo de especiação chamada alopátrica, alô quer dizer outro, né? É quando existe isolamento geográfico, ocorre em territórios diferentes. Também um conceito que não tem nenhuma relação com aquilo que foi descrito no enunciado. Beleza? Valeu, pessoal!